você falou que foi professor do médico que operou o Bolsonaro? O Dr. Cláudio Birolini, né? Sim, fui professor dele na Santa Casa, quando ele estava no primeiro e no segundo ano. Ele parece ser muito competente, né? Ele tem um DNA muito forte na família, porque o pai dele é o professor Dário Birolini, que é um dos maiores especialistas em cirurgia do trauma do Brasil e talvez do mundo, um sujeito extraordinariamente capacitado. Nós tivemos uma cirurgia de emergência muito delicada, muito complicada, com muita manipulação. E o que acontece com o abdômen, com a cavidade abdominal muito manipulada? Formam-se processos inflamatórios de cicatrização e esses processos inflamatórios podem gerar fibroses que causam uma aderência entre alças intestinais. Alças intestinais que normalmente escorregam dentro da cavidade abdominal, porque ela é coberta por uma serose, uma camada muito fininha, chamada peritônio, e tem uma pequena quantidade de um líquido lubrificante que preenche toda essa cavidade virtual. Então, as alças e as vísceras têm uma liberdade de deslizar e de se movimentar, que é o que elas precisam para o processo de digestão e de absorção, enfim, tudo aquilo que envolve a função intestinal. Quando você forma uma fibrose, ou você forma anéis de fibrose, você tem um ponto onde a alça está presa, né? E dependendo da configuração do movimento das alças, eventualmente você pode ter uma dobradura de uma alça que está aderida, né? E eventualmente uma alça se insinua por um anel de fibrose, né? Está aqui um anel de fibrose, a alça se insinua, e no momento em que ela faz isso, ela fica presa e ela começa a edemaciar, ela começa a entrar em sofrimento. Isso causa uma dor muito grande e um quadro de oclusão ou suboclusão intestinal, que pode acontecer geralmente numa alça de delgado, de intestino delgado, que é uma parte do intestino que tem 3,5 metros de comprimento, e ela é toda enovelada na cavidade abdominal. Essas aderências podem acontecer entre alças, podem acontecer entre alças e a parede abdominal, podem acontecer entre alças e outra víscera abdominal, como o fígado, eventualmente o próprio estômago, eventualmente, no caso de mulher, por exemplo, aderir uma alça no útero, como eu vi um caso uma vez de uma suboclusão por aderência da alça em um útero que tinha sido vítima de um processo inflamatório muito intenso. Então, essa complicação de suboclusão intestinal é uma complicação muito possível e previsível num paciente que teve a cavidade muito manipulada. Aí o que aconteceu? Ele, poucos dias depois da primeira cirurgia, teve uma infecção, teve uma peritonite, ou seja, mais inflamação do peritônio. Eu não me lembro exatamente muito bem, mas acho que ali ele fez uma nova cirurgia para drenar a cavidade peritoneal. Essa de ontem foi a 7ª. Pois é, exatamente, né? Porque esses quadros ficam realmente se repetindo, vira um paciente crônico, né? Que pode ter uma intercorrência desse tipo. Dessa última vez, foi feita uma tentativa de descompressão do intestino através da sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica permite a drenagem do excesso de líquido e aquelas alças que estão inchadas pela suboclusão têm a oportunidade, eventualmente, de esvaziar e desfazer a suboclusão. Então, sempre se tenta resolver isso com a sonda nasogástrica, com alívio do tubo digestivo. Quando esse alívio não acontece, o paciente tem que ser levado realmente à cirurgia, porque um sofrimento de alça intestinal pode levar à necrose dessa alça. A alça está presa ali no anel de fibrose, ela incha, ela perde o suprimento sanguíneo e ela pode necrosar e romper. Esse é o cenário mais catastrófico de oclusão intestinal, é a ruptura de uma alça necrosada. Isso não é incomum, embora ela seja muito complexa, né, Nelson? Ela é complexa porque você desfazer a aderência entre duas alças intestinais é extremamente delicado. Quem nunca viu uma alça intestinal ao vivo e manipulou ela com o paciente aberto, não tem ideia de como isso é delicado e como é complicado você desfazer uma aderência. Como é que... Desculpa, querido, mas como é que desfaz uma aderência? Você tem dois tubos muito maleáveis e muito flexíveis grudados. Você tem que entrar com bisturi ou com a tesourinha delicadamente desfazer essa cola sem lesar um lado ou outro da alça. Então, os movimentos intestinais praticamente cessam, o paciente é totalmente incapaz de ser alimentado ou hidratado por boca. Essa fase do pós-operatório é tudo por hidratação venosa e nutrição também por veia, até que o intestino volta a dar sinais, entre aspas, sinais de vida, começa a se movimentar, o paciente volta a eliminar gases e fezes depois de 2 a 3 dias, e aí você reintroduz gradativamente a alimentação. Mas é um paciente que ficou 12 horas sob anestesia geral, teve muita manipulação abdominal. A gente não sabe com detalhe, certamente, se aconteceu algum incidente ali, acho que certamente o cirurgião não relataria isso para não alarmar as pessoas, então a gente não sabe. O que a gente sabe, sim, que foram 12 horas de cirurgia. A única coisa que já dá para saber é que as coisas não foram fáceis e era previsível que não fossem, né? Justamente por causa do passado do paciente. Nesse pós-operatório envolve um repouso prolongado. Esse repouso prolongado aumenta o risco de coagulopatias, ou seja, favorece a formação de coágulos no sistema venoso. Isso é um perigo muito grande, então o paciente tem que ser anticoagulado, essa anticoagulação tem que ser monitorada. Eventualmente pode acontecer infecção no pós-operatório imediato, 48, 72 horas,
Pode ser que, sei lá, que uma pequena ruptura de alça não tenha sido vista por ser pequena demais, mas é suficiente para espalhar a bactéria na cavidade e faz uma peritonite. Pode acontecer, né? Os sistemas orgânicos podem responder mais ou menos bem ou responder mais ou menos mal a todo esse estresse operatório, a toda essa manipulação, ao processo inflamatório que isso gera. Então, assim, é um paciente que, no momento, é um paciente muito grave, né? Com boas perspectivas de recuperação, mas realmente agora, cada dia é um dia. A gente pode ficar razoavelmente tranquilo se após 7 ou 8 dias a gente não tiver febre, não tiver coagulopatia, não tiver nenhuma complicação, o paciente já estiver realimentado, com o intestino funcionando bem, aí a gente começa a respirar, que esse período crítico vai mais ou menos até um 7º, 8º dia, né? Eventuais suboclusões novas podem ocorrer, mas geralmente não é nessa fase. Não é nessa fase. Geralmente é depois de 2, 3 semanas de cirurgia, porque em 1 a 2 semanas não dá tempo de formar uma fibrose rígida o suficiente para grudar mesmo uma alça na parede abdominal, uma alça na outra ou em outra víscera, né? Normalmente, um paciente que nunca teve doença abdominal e que nunca teve abordagem cirúrgica, ele não tem aderências. Mas isso não impede que ele vá ter uma obstrução intestinal, uma subobstrução intestinal, uma suboclusão, como a gente costuma falar, porque, eventualmente, ele pode ter tido uma pequena malformação congênita que formou alguma ponte anormal de tecido fibroso, qualquer coisa pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Ninguém está totalmente livre, mas, óbvio, você tem 20 ou 30 vezes mais chance de ter um quadro desse em quem já foi operado ou em quem teve uma doença inflamatória abdominal com complicações. Por exemplo, mulher que teve doença inflamatória pélvica, que teve uma infecção severa em trompas, útero, ela está sujeita a ter uma aderência, ou mais de uma aderência, e ter um quadro desse, como eu tive a experiência de ter uma paciente com esse quadro. Já aconteceu, uma pessoa, por exemplo, que teve uma apendicite subaguda, que não chegou a operar, se resolveu sozinha, mas ficou um processo inflamatório ali na região do apêndice, pode gerar uma aderência, né? A palavra mágica aí é inflamação. Inflamou dentro da cavidade, está sujeito ao risco de ter uma complicação. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Também não é crime, né? Achar que. Vou dizer uma coisa para vocês, categoricamente: Bolsonaro não tem câncer e não teve câncer. Não teve. Vocês acompanharam o câncer do presidente Lula, vocês acompanharam o câncer da presidenta Dilma, e vocês viram muito bem o que acontece com o paciente de câncer. Nada disso aconteceu com o Bolsonaro. Não perdeu um fio de cabelo, não perdeu 1 quilo de peso, e não perdeu um restinho de arrogância dele, nada. Não mudou nada a vida dele. Entendeu? Que quem tem câncer também tem essa experiência, né? Quem tem câncer tem essa experiência. Fica um pouquinho mais humilde frente à vida, um pouquinho mais temente a Deus ou temente a alguma coisa. Olha, do que a gente já aprendeu com ele, sobre ele, é tudo uma questão da recuperação da saúde física, porque a mental ele já não tem mesmo, né? Então, ele vai superar da recuperação física, ele vai voltar a ser exatamente o que ele era. É o que a gente aprendeu nesses anos de convivência com esse problema dele.